O fabuloso destino de Iker, o arqueiro de tez escura e traços negroides, possivelmente núbio. Iker, o excelente, deve ter combatido nas fileiras do governador de Tebas, que foi coroado rei do Alto e Baixo Egito depois de vencer a guerra civil contra o norte. Foi sepultado há 4.000 anos com seus bastões de comando, arcos e flechas em Drabuenaga, na orla ocidental de Luxor. Recentemente, arqueólogos espanhóis encontraram a sua sepultura intacta, o que nos permite perscrutar uma época pouco conhecida da história do Egito. Tebas, capital do Alto Egito, cerca do ano 1470 a.C. Djeti, supervisor do tesouro e dos artesãos no reinado de Hatshepsut, desejoso de construir para si uma morada para a eternidade que despertasse a atenção, ordenou a ampliação da fachada talhada na rocha da colina de Drabuenaga com blocos de pedra calcária até ultrapassar os 5 metros de altura. Além disso, aumentou o tamanho do pátio de entrada, alargando-o até aos 34 metros de comprimento para esboçarem um pátio tão amplo. Os trabalhadores foram tirando da frente da fachada as lascas de pedra resultantes da rocha picada para construir o interior do túmulo-capela, com o propósito de nivelar a inclinação natural da encosta e desse modo obter uma maior superfície horizontal. No processo, de maneira consciente ou inconscientemente, taparam sepulturas anteriores, 5 séculos mais antigas, datadas de cerca de 2000 a.C., que assim ficaram ocultas e protegidas até os nossos dias. No dia 14 de fevereiro de 2007, a distância de 22 metros atrás da fachada, descobrimos um caixão cuja base assentava sobre a rocha-mãe, apenas 1 metro abaixo do nível do piso falso do pátio de Djeti. Tinha sido simplesmente tapado com terra e, por não dispor de qualquer tipo de proteção, as sucessivas infiltrações de água acumularam grande quantidade de barro no interior do sarcófago. A sua proprietária, a quem chamamos Valentina, tinha sido uma mulher com mais de 50 anos cujo único adorno era um leve colar de contas de faiança. O seu tesouro funerário resumia-se a 2 pequenas vasilhas de barro. No ano seguinte, descobrimos nessa mesma zona uma segunda sepultura, na qual o caixão foi empurrado até o interior de uma pequena cavidade na rocha-mãe, imediatamente encerrada com grandes pedras. Os indícios fornecidos por esta sepultura permitiram a descoberta prévia de uma bandeja de barro que ficara de fora, a entrada da cavidade, para fazer as libações de despedida do defunto depois de este ser enterrado. Ao lado do caixão, junto ao sector onde a cabeça repousava, havia 5 flechas fabricadas com canas e madeira de acácia. Apesar de também ter corrido água no interior do abrigo rochoso, estavam em bom estado e conservavam algumas plumas de ave na sua extremidade posterior. As flechas tinham sido intencionalmente partidas para que não pudessem ser utilizadas contra o defunto, por artes mágicas, no além. Ao contrário do caixão anterior, este estava pintado de vermelho, com uma tira branca que percorria as 4 faces laterais e a tampa fora inscrita com signos hieroglíficos policromados ingênuos, uma característica da 11 dinastia, que dominou todo o Egito a partir de 2040 a.C. A título de curiosidade, o escriba, com a mesma intenção que levara à quebra das flechas, cortou o pescoço à figura da víbora, correspondente à letra F, para que esta não ganhasse vida e atacasse o defunto. As inscrições invocam as divindades da necrópole, Osíris, Anubis e Hathor, e pedem-lhes para outorgar ao proprietário um bom enterro e todo tipo de oferendas. O seu nome, Iker, que significa o excelente, surge escrito uma única vez nos pés do caixão. O sarcófago foi pintado de vermelho, com uma tira branca inscrita com hieróglifos policromados que percorrem as 4 faces laterais e a tampa. Os textos invocam as divindades protetoras da necrópole, Osíris, Anubis e Hathor, pedindo-lhes que lhe propiciem todo tipo de oferendas e um bom enterro. Ao longo dos séculos, as sucessivas infiltrações de água penetraram até o interior do caixão, causando danos inevitáveis na máscara de cartão e no sudário que envolvia a múmia. Depositaram-no de costas e olhando para leste, para o nascer do sol. Assim, todas as manhãs, Iker poderia ver o astro através de 2 grandes olhos pintados desse lado. Envolveram-lhe o corpo no sudário, e a cabeça e o tronco foram cobertos com uma máscara funerária de cartonagem pintada com cores vivas. A tez foi representada de amarelo e foi ainda pintada uma barba incipiente. Um amplo colar de contas de faiança foi colocado sobre o peito. 4 bastões de comando e 2 arcos quase com a altura da múmia foram colocados sobre esta. Iker media 1,57 metros e deve ter morrido com cerca de 40 anos. Segundo parece indicar o seu crânio, era de tipo negroide e sofreu um golpe forte no malar esquerdo na adolescência,
ficando com o osso deformado. Além disso, deveria sofrer de dores nas costas, como atesta uma lesão na quinta vértebra lombar. A egiptóloga Salima Ikram, da Universidade Americana do Cairo, especifica que a sepultura intacta de Iker é uma das descobertas arqueológicas mais excitantes da Tebas antiga. Cada particularidade do conjunto funerário é um autêntico tesouro de informação, desde o sarcófago pintado à pressa, assim o sugerem os borrões de tinta vermelha que mancham a tira branca e os signos hieroglíficos da inscrição, previamente pintados, até os insectos que proliferaram no seu corpo humildemente mumificado. É possível que Iker fosse um dos guerreiros núbios utilizados como mercenários por Mentuhotep II, o primeiro governante de Tebas que conseguiu fazer-se coroar rei do Alto e Baixo Egito, aproximadamente em 2040 a.C., durante a 11ª dinastia. Devido ao desgaste provocado pela guerra civil contra os reis do norte, o líder rebelde decidira reforçar o seu exército com soldados estrangeiros e muitos deles, depois de arrasarem Heracleópolis, fixaram-se na nova capital do reino, Tebas, mantendo-se ao serviço do novo soberano. O exército convertera-se num meio viável para imigrar e integrar a sociedade egípcia. Iker pode ter sido um bom exemplo dessa estratégia. A carreira militar era então um modo rápido e eficaz de ascensão social. Mentuhotep II, unificador do país, transformou-se no faraó tebano por excelência, e a sua memória perdurou durante muitos séculos entre os monarcas egípcios. 500 anos mais tarde, a rainha Hatshepsut tentou associar-se a ele, construindo seu próprio templo funerário em Deir el-Bahari. Por outro lado, os artistas e escribas da rainha, como Djoti, classificaram aquela época como período clássico e procuraram nesse passado modelos e inspiração para desenvolver as suas criações. O transporte do sarcófago de Iker do local onde foi sepultado revelou-se uma tarefa difícil. Parte do teto da cavidade encontrava-se meio metro abaixo do muro lateral de adobe do pátio de entrada do túmulo Capela de Djoti, que nesse ponto alcançava 3 metros de altura e cuja estabilidade não devíamos debilitar. A água que no passado se infiltrou no caixão estragou parte da máscara de cartão e do sudário, no seu exterior, permitiu que terra utilizada para enterrá-lo se incrustasse parcialmente na pintura. A sua limpeza e consolidação foram realizadas durante as 4 campanhas seguintes no interior do monumento de Djoti. Em maio de 2012, Iker foi por fim trasladado para o Museu de Luxor, onde se encontra atualmente em exposição, acompanhado pelos seus inseparáveis arcos, flechas e bastões de comando.